Salve, amados! Como vocês estão? Vamos para mais um tema e agora finalmente a gente vai começar a discutir acerca de temas voltados a estaduais, como o FUVEST e o UNESP. Então, são temas mais subjetivos, temas que desenvolvem mais um lado filosófico, mais histórico, tá certo? Hoje a gente vai falar de consumo de droga, isso dentro da história, né, e dentro da filosofia, dentro da psicanálise. E vamos lá, né? Você vai perceber que a aula vai ter uma estrutura diferente. Primeiro a gente vai falar da coletânea, depois a gente parte para a proposta e aí a gente começa a discussão. Eu vou fazer um breve resumo, né, daquilo que cada um dos textos motivadores traz para que a gente consiga ter tempo suficiente e hábil para discussão. Então, o texto 1 vem falar, trazer dados, né, aqui da instituição Fiocruz, provavelmente você já ouviu falar muito dela. Quando a gente trata de instituição no desenvolvimento de vacinas, que são toda da área de saúde hoje, principalmente, né, medicamentos, né, que a gente está tentando achar aí a cura para o Covid. Então, você já deve ter ouvido falar da Fiocruz, se não, fiquem atentos, porque ela é uma instituição importantíssima para essa área. Uma pesquisa feita pelo levantamento, 3 levantamentos, associada a Fiocruz, mostrou, evidenciou, né, quais os tipos de drogas mais consumidas, drogas ilícitas, né, mais consumidas pelos brasileiros hoje. E a gente tem a maconha como a primeira, né, droga ilícita mais consumida, em que 7,7% dos brasileiros entre 12 e 65 anos já usaram pelo menos uma vez na vida. E temos a cocaína como segundo lugar, 31,1%, né, da população já consumiu esse tipo de substância. Evidencia-se também nessa pesquisa quem são os principais consumidores, né? Dentre eles, a maioria do sexo masculino, 5%, e feminino, 1,5%, né? E também a porcentagem entre jovens de 7,4% entre 18 e 24 anos. Estou falando de drogas ilícitas, drogas ilegais, tá certo? Então a gente precisa avaliar nesse montante, né, que os motivos que levam as pessoas a consumirem drogas, né, é sobre isso que a gente vem discutir, como isso já é um hábito milenar, né, e como que isso está na nossa sociedade hoje, tá? É importante a gente entender também, né, que 1,4 milhões de pessoas, além da maconha e da cocaína, já fizeram uso de crack ou substâncias similares, né, que é o correspondente a 0,9% da população. Um diferencial entre homens e mulheres de 1,4 homens e 0,4 mulheres. É importante também relatar aqui nesse texto, né, que esses dados não são tão conclusivos, sabendo da dificuldade de se encontrar as pessoas dentro de casa para fazer determinadas pesquisas, pessoas que moram em abrigos, pessoas que moram nas ruas, pessoas que estão em presídios, que também são pessoas que são possíveis consumidoras, tá bom? No texto 2, ele vem trazer dados mundiais, né? Então, eu estou falando do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, sobre um relatório, né, que trata sobre as substâncias entorpecentes consumidas no mundo. Então, eu tenho 271% de milhões de pessoas já usaram drogas antes, no ano anterior a 2017, né, que foi quando o relatório saiu. Isso equivaleria a 5,5% da população mundial entre 15 a 64 anos. Esse dado é muito similar ao de 2016, porém apresenta um aumento de 30%, né,
se comparado com o dado de 2009. Então, as pessoas passaram a consumir mais em 2016 e 2017, 30% a mais, isso está sendo evidenciado, do que antes, né? Então, que levam as pessoas a aumentarem o consumo. Então, o que leva as pessoas a consumirem e por que houve um aumento desse consumo? Um pesquisador, né, o Renato Fileve, ele diz que esse aumento, primeiro, se refere, está associado ao aumento populacional, porém, né, é preciso levar em consideração que alguns países passaram a liberar algumas substâncias e as pessoas também passaram a assumir mais, ter menos medo, né, de expressar que é consumidor de determinada substância. Então, eles passaram a se assumir como usuários de determinadas drogas. A questão, né, a problemática, né, que se levanta não é nem sobre a legalização da maconha aqui, né? Mas a problemática que levanta é que nós também vivemos uma crise de overdose de opiáceos sintéticos na América do Norte. São as drogas sintéticas, as drogas não maconha, que é uma droga natural, é uma erva, são as drogas desenvolvidas em laboratórios, né? A cocaína, tem substâncias químicas, o êxtase, o doce, a bala, né, que a gente utiliza como expressão, né? E outras drogas que são sintetizadas e que hoje a gente tem inúmeras cristais, enfim. Essas drogas estão gerando um aumento, né, no índice de overdoses, sabendo que as pessoas passaram a consumir mais e sabendo que elas são muito mais fortes e nocivas ao organismo, né? No texto 3, ele vem falar sobre a insuficiência, né, no tratamento e na prevenção, né, do consumo de drogas. Então, ele levanta dados, né, sobre quantas pessoas conseguem ser atendidas realmente no mundo com um tratamento voltado ao vício, né? E também trata sobre, né, a situação das pessoas que vivem nos presídios, né? Eu me lembro que o Drauzio Varela, com certeza você já ouviu falar sobre ele, o médico, ele, em sua essência, ele é uma... Quando ele entrou na Estação Carandiru, ele entrou para tentar sanar, né, a propagação do HIV dentro do presídio, que estava associado não só a ter relações relações sexuais sem proteção, mas também ao consumo de drogas injetáveis, sem o descarte das agulhas que passavam, então, essa doença, mas não só essa doença, como tuberculose e hepatite. Então, o consumo de drogas no presídio não é novidade, isso vem desde 1900 e pouco no Brasil, com o anúncio de Drauzio Varela. Na verdade, isso apareceu, deu destaque com o Drauzio Varela ao ele lançar o livro Estação Carandiru, mas isso existe há muitos anos, né? O consumo de drogas, especificamente, é uma questão milenar, mas quando a gente fala de presídios, o problema ocorre há muitos anos. Um dado impressionante impressiona particularmente o ambiente prisional. Vejam só os dados. O relatório deste ano traz uma análise profunda do uso de drogas e suas consequências para a saúde nos ambientes prisionais. A pesquisa sugere que a prevalência de infecções como HIV, tuberculose e hepatite e riscos relacionados a elas, né, são proporcionalmente maiores entre a população prisional do que na população geral. Entre aqueles que injetam drogas na prisão. 56 países relataram que forneceram terapia de substituição de opioides em pelo menos uma prisão em 2017, enquanto 46
relataram não ter essa opção de tratamento. E assim, pelo menos uma prisão, né? Então, quanto é insuficiente esse tipo de tratamento, tá bom? E 83 países confirmam não ter esses tipos de programas. Então, é um fato que nós temos uma insuficiência na questão de prevenção e de tratar pessoas que já são usuárias, buscar caminhos, né, para o tratamento do vício, tá? Aí a gente tem uma proposta, né? Então, diferentemente do que a gente tem um tema do Enem, que é um tema específico, uma linha específica para trazer, a FUVEST gosta muito de trazer um excerto, né? Como esse que a gente vai fazer hoje, ou então simplesmente te dar um texto motivador, ali, os textos motivadores, fazer um recorte e pedir para você fazer a discussão, né, do recorte temático que você vai identificar. Então, ó, o consumo de drogas na civilização humana remete à pré-história. Em função disso, há diversas ciências que procuram compreender por que a humanidade parece tão afeita a entorpecer-se, especialmente quando consideradas as drogas ilícitas e as lícitas consumidas de forma abusiva. Diante disso, faça uma dissertação argumentativa em que você argumente em favor de uma explicação sobre o porquê o homem abusa de drogas variadas há milênios. Então, a gente entende nessa proposta, nesse recorte, que o consumo de drogas vai se referir à pré-história. Eu vou trazer alguns dados que tratam sobre isso daqui a pouquinho. E aí a gente precisa discutir, né, o que leva, né, um porquê, o motivo que leva o homem a abusar de drogas há milênios. Né? Quando eu falo de drogas, eu estou falando dessas drogas ilícitas, que não são legalizadas, e até aquelas que são lícitas, mas que a gente consome de maneira abusiva, tais como o álcool, certo? O cigarro, tais como as drogas farmacêuticas, tá bem? Então, vamos começar com as nossas discussões, trazendo um texto que relata, né, da Super Abril. É bem interessante para a gente começar a pensar quando começou o uso, né, de drogas, exatamente. Então, há cerca de 5.000 anos, uma tribo de pigmeus do centro da África saiu para caçar. Alguns desses notaram um estranho comportamento de javalis que comiam uma certa planta. Os animais ficavam mansos e andavam desorientados. Um pigmeu então resolveu provar aquele arbusto. Comeu e gostou. Recomendou para outros da tribo, que também adoraram a sensação de entorpecimento. Logo um curandeiro avisou: havia uma divindade dentro da planta. E os nativos passaram a venerar o arbusto. Começaram a fazer rituais que se espalharam por outras tribos e são feitos até hoje. A árvore tabernante iboga, conhecida como iboga, é usada para fins lisérgicos em cerimônias com adeptos do Gabão, Angola, Guiné e Guimarães. Lisérgicos é para reduzir, né, a euforia, para se acalmar, tá bom? Entorpecer, vamos dizer assim. Há milênios, o homem conhece plantas como a iboga, uma droga vegetal. O historiador grego Heródoto anotou, em 450 anos antes de Cristo, que a cannabis sativa, a planta da maconha, era queimada em saunas para dar barato em frequentadores. O banho de vapor dava um gosto tão intenso que arrancava gritos de alegria. No fim do século XIX, muitos desses produtos viraram, em laboratórios, drogas sintetizadas. Foram estudadas por cientistas e médicos como Freud, Sigmund Freud. Né?
O que a gente entende, né, desse trecho? Então, quando eu falo de drogas naturais, isso vem desde um passado, né, desde a vivência de determinadas tribos, né, desde milênios, né, cerca de 5.000 anos. E entender que numa análise de comportamento, né, devido à sensação, óbvio que isso ainda não era considerado droga, né, não era caracterizado como droga, isso passou a ser caracterizado muito depois, muito próximo da década de 20, da década de 20 não, do século 20. As pessoas, nessa análise, né, passaram olha, essa planta faz ter uma sensação de suavidade, entorpecimento, não estar, né, nesse mundo, enfim, de ter mais leveza, né? Então, passou-se a consumir esse determinado tipo de erva, né, medicinal ou planta para rituais que fizessem a busca por um deus, né, que enaltassem um deus, para chegar a esse Deus de alguma maneira. E isso ocorre até hoje, né? É muito comum em tribos indígenas terem rituais utilizando determinadas plantas. É daí, né, que começa a se analisar o consumo das drogas efetivamente, que hoje a gente chama de droga. Porque, né, o que é considerado droga é tudo aquilo que modifica o seu comportamento de alguma maneira com uma sensação de prazer, de felicidade, de leveza, né? De talvez atividade, né? Ser mais ativo. Há uma sensação de estar em outra realidade, enfim. E também se anotou, né, o uso da planta da maconha lá em 450 a.C., né, em saunas, porque dava um barato, vamos dizer assim, uma sensação diferente a esses frequentadores. Mas isso então não era ilegal, galera. É importante a gente entender que a partir início do século XIX, fim do século XIX, início do século XX, que isso passou a ser considerado ilegal para nossa sociedade, tá? Devido aos efeitos, a perda de reflexos, a perda de sentido, né? Esse indivíduo que precisa estar sempre ativo, como ele se mantém ativo com um determinado tipo de droga. Aí o Freud começa a estudar muito sobre o consumo de drogas. Ele mesmo consumia drogas, a cocaína, de modo que isso ainda não era ilegal, tá? Vamos continuar. O fenômeno do consumo contemporâneo de drogas distingue-se das formas de consumo e regulamentação que existiram em outras épocas. No século XX, foi o momento em que esse consumo alcançou sua maior extensão mercantil. Por um lado, e o maior proibicionismo por outro. Embora sempre tenham existido em todas as sociedades mecanismos de regulamentação social do consumo de drogas, até o início do século XX não existia um proibicionismo legal institucional internalizado. Então, a partir do momento que eu entrei no século XX e comecei a proibir, o consumo pareceu que aumentou, tá certo? A natureza destes produtos é múltipla, mas ocupa um lugar conceitual na atualidade que aparentemente diferenciam facilmente de alimentos. Tal certeza começa a se abalar, entretanto, ao examinarmos a natureza precisa do álcool, do açúcar, do chocolate, do café e outras substâncias de presença ubíqua no cotidiano dos povos no final do século XX. A partir da época quinhentista, iniciou-se a formação de um sistema mundial cuja difusão comercial e cultural realizou-se por meio do tráfico especializado de certos gêneros. A difusão massiva de produtos que antes eram de luxo e de circulação restrita, como açúcar, ópio, tabaco, café e chá,
tornaram-nos, principalmente a partir do século XIX, cada vez mais tornaram-nos mais abundantes e disponíveis. Aqui, né, se levanta a ideia de que tudo aquilo que se é proibido parece que vai ser consumido em maior quantidade. Então a gente começa a entender que com o tráfico de algumas substâncias como açúcar, ópio, tabaco, café e chá, facilitou-se o consumo, chocolate também, né? E no fim do século XIX, início do século XX, facilitou-se o consumo desses alimentos, gerando então um aumento no consumo desses alimentos. Mas vale também a gente ressaltar, né, que o que é considerado droga é ilícita e o que hoje é considerado droga, uma droga, porque gera um vício, uma mudança de comportamento, mas é uma droga lícita, né? Então, é considerado também o açúcar, o café, a cafeína, né? O chocolate, drogas lícitas, vamos dizer assim, legais, porque elas desenvolvem alterações no comportamento do indivíduo. É claro, né, que essas alterações não são suficientes para ser conceituadas como problemáticas, né? Mas o excesso dessas drogas lícitas também causam transtornos ao indivíduo, de modo que precisa ser reavaliado esse consumo. Então, ele mostra, né, nesse trecho, né, o Henrique Carneiro, que a gente questiona sobre o que é considerado droga. É muito fácil a gente considerar droga hoje somente a maconha, a cocaína, essas drogas que são ilícitas, e esquecer que o álcool é uma droga, o cigarro é uma droga, o açúcar é uma droga, o chocolate é uma droga, o café é uma droga. Né? Qualquer substância que altere o comportamento do indivíduo é uma droga. E de modo que o consumo excessivo vai sim gerar um efeito. Nós temos hoje, desde cedo, jovens entrando, consumindo álcool sem ser maior de idade, até por incentivo familiar. E esse indivíduo está muito precocemente, por exemplo, consumindo uma droga, mesmo que ela seja uma droga legalizada, mas ele começa a fazer uso precocemente de determinados entorpecentes, né? Podendo gerar um vício. E por que a sociedade hoje aplaude ou concorda com o início precoce desse adolescente na bebida? Ou não controla o consumo de café, ou não controla o consumo de açúcar e álcool. São outras drogas também, tá certo? Do cigarro. Então, tenho como exemplo muitos alunos que hoje, não só de primeiro ano, que bebem, mas que fumam e que utilizam drogas ilícitas também. Muitas vezes o pai compra o cigarro, o pai compra a bebida para o próprio filho. Essa frase ela é muito, muito importante, de modo que ela fala sobre as pessoas não são viciadas em álcool ou drogas, elas são viciadas no escapismo, no amortecimento da mente, na falta de coragem para encarar os fatos. Elas não são dependentes químicas, elas são dependentes emocionais. Um tapa na nossa cara, modo de dizer, por quê? Né? Tanto o álcool como qualquer outro tipo de droga, ele é utilizado para uma forma de sair da realidade que nem sempre é gostosa. Para escapar, né, com uma ideia de amortecer a minha mente, suavizar os meus atos. Ou o álcool até como forma de sociabilizar. Então, as pessoas elas não são viciadas na droga em específico, mas no efeito que essa droga proporciona no seu corpo, na emoção que essa droga, na sensação que essa droga. Então, não é a droga, é o sentimento, é a sensação.
Mas o que leva as pessoas a quererem escapar? Esse é um questionamento importante. O que leva as pessoas há milênios fazerem uso de drogas? Tá certo? Pelo mesmo motivo que gostamos de comer, de fazer sexo, de exercício físico, nosso organismo, não por acaso, é particularmente sensível às sensações de prazeres. E nosso cérebro foi configurado para sempre querer mais do que é gostoso. O que não parece nada mal, não é? O problema foi que o feitiço virou contra o feiticeiro quanto as drogas e os efeitos colaterais deram nas caras. Essa configuração cerebral é chamada de sistema de recompensas e foi muito importante para a sobrevivência ao longo dos séculos. Quando nossos ancestrais faziam sexo, era gostoso e o cérebro estimulava a fazer mais daquilo. Mais sexo é igual a mais oportunidade de reprodução, a mais descendentes e a mais chances de sobrevivência para a espécie como um todo. Quando eles comiam, esse sistema estimulava a comer mais. Mais comida é mais saúde, mais resistência a doenças e acidentes. E na natureza, comida é algo escasso. O prazer, então, é só um suborno para continuar praticando o que faz bem. Esse estímulo, na verdade, é uma substância chamada endorfina, que tem o adequado apelido de hormônio do prazer. Esse processo todo é bastante primitivo biologicamente e pode ser encontrado mesmo em espécies bem menos complexas que o ser humano, tal como os insetos. As drogas que viciam agem exatamente nesse mecanismo do cérebro, para nos fazer cair na armadilha dos entorpecentes. Elas alteram a função do sistema de recompensas, fazendo o organismo parar de se preocupar com o próprio bem-estar e só dar atenção à alimentação do vício. Todas as fontes do prazer deixam de fazer a mesma importância e só o consumo de entorpecente passa a ser agradável e desejável. Quem não entende a dificuldade que um dependente tem de abandonar seu vício, pode imaginar o seguinte: quanto você sofre quando fica sem comida? Se estivesse morrendo de fome, o que seria capaz de fazer por comida? É uma sensação parecida com a ausência da droga, que a ausência da droga causa em quem está viciado. Mais um trecho da Super Abril que vem falar, né, sobre a nossa busca incessante por prazer e pelas coisas que nos fazem sentir prazer. Então, nós falamos na última aula sobre esse indivíduo pós-moderno, mas é claro que isso não é uma característica da pós-modernidade, isso é uma característica biológica, que busca incessantemente a felicidade, o prazer e estar feliz e sentir prazer o tempo inteiro, é estimulado o tempo inteiro por coisas boas e dentre eles o consumo de algumas drogas, né? Eu aprofundo até um pouco mais sobre o celular ser uma droga, de modo que ele muda nosso comportamento, entorpece nossa mente e nos aliena de alguma maneira. Mas olha, isso é filosofia, tá? Você pode se adentrar nessa área. O que eu quero que vocês entendam é que a pós-modernidade e o indivíduo, não só biologicamente desenvolvido para buscar prazer, né, devido ao hormônio da felicidade, mas também a um indivíduo que em seu comportamento só busca prazer e felicidade, é coerente que a quantidade de pessoas que consumam drogas nessa pós-modernidade cresça. De modo que eu tenho um meio biológico que proporciona isso, tendencia a isso, e eu tenho um comportamento social que tendenciona a isso também. Só que o porquê, né, nós buscamos isso, isso além de ser biologicamente explicado, como foi explicado nesse trecho,
é necessário também fazer uma análise de sociedades. Ninguém consegue estar 24 horas nessa realidade, porque ela é uma realidade árdua e dolorosa. Então, há uma necessidade intrínseca do indivíduo, inerente ao homem, de tentar escapar em alguns momentos dessa realidade. Só que a forma como se escapa é uma escolha, vamos dizer assim. Eu posso escapar fazendo uso da minha introspecção no celular, eu posso escapar fazendo uso de drogas ilícitas, eu posso escapar fazendo uso de consumo abusivo de drogas lícitas, eu posso escapar fazendo uma leitura, né? Então, essa busca por escapar de realidade não é algo novo, porque a realidade ela é uma realidade cruel, sempre foi cruel, né? E nunca foi maravilhosa. Até porque esse indivíduo vive em eterna insatisfação, né? Ele nunca vai se enxergar plenamente feliz. Ele sempre, principalmente esse homem pós-moderno, vai achar que poderia ser mais, porque se é mediatizado que deve ser mais. Então, uma busca por esquecer desses problemas e sair desses questionamentos é o consumo de drogas. O Freud fez uma análise muito profunda, né? Claro que eu não trouxe, mas eu deixei salvo para vocês nos slides alguns trabalhos acadêmicos sobre isso, sobre drogas e a fuga da realidade. Então, Freud já apontava a necessidade que o ser humano tem de escapar da realidade. Viver a realidade todo o tempo é insuportável. Não existem os mecanismos de, então existem os mecanismos de escape desenvolvidos pelo homem para aplacar a sua angústia. A pessoa que usa uma substância psicoativa qualquer experimenta uma alteração em sua consciência que lhe permite usufruir de um possível e breve bem-estar. A droga promove novas qualidades sensoriais que não são possíveis de ser experimentadas sem o relaxamento de vivências proporcionadas pela consciência. Portanto, a droga pode funcionar como um objetivo que causa prazer ao indivíduo em determinado momento. É comum, apenas como exemplo, o hábito de ingerir uma quantidade moderada de álcool para facilitar o contato social. E olha, nesse site tem um trabalho muito bacana, esse é um trecho do trabalho, tá? Trabalho muito bacana, acadêmico, tá? Uma monografia que fala sobre isso. Então, essa sociedade, ela é uma sociedade doente, uma sociedade difícil de se viver. E hoje, ainda mais, quando a gente fala do século XXI, em que se trabalha demais, em que a gente discutiu na aula passada dessa dificuldade de se relaxar, de ter um tempo para si, né? De ter um relaxamento profundo, de se aquietar, né? De se entorpecer, ou de estar menos travado, porque tem pouca dinamicidade, né? Com as pessoas. O consumo de drogas é utilizado para essa forma de escapismo. Escapismo de uma sociedade dolorosa. Né? Se a gente pensa hoje na nossa quarentena, a quantidade de pessoas que estão consumindo álcool, tomando cerveja, vinho, aumentou significativamente. Isso foi um dado que se lançou pela venda de bebidas alcoólicas nesse período. Porque é difícil você estar em casa e ainda ter que suportar a sua inatividade, ter que suportar a sua imobilidade, porque você não pode se mover para outros lugares. E então eu busco outras fontes de prazer, que é o álcool, que é a comida, que é outras drogas, né? E essa fonte de prazer é o que vai me tirar dessa dor insuportável de me sentir inútil, de me sentir fracassado, de não sentir que eu tenho tempo, de sentir que eu não tenho tempo, tá certo? São todos questionamentos que são levantados hoje para o indivíduo pós-moderno, mas que cada geração e cada período teve
seus próprios questionamentos e suas necessidades de fugas. Né? Então, se eu falo de modernidade, imagine como era viver numa sociedade extremamente quadrada e sólida. Quão difícil era você que não se sentia encaixado, né, dentro de uma sociedade tão inflexível, né, como a moderna. E fazendo retorno às outras, né, sociedades, a fuga da realidade sempre foi, né, um meio de sentir prazer. Então, Freud, quem assistiu uma série muito bacana, não sei que ela Freud, eu não lembro o nome, eu assistia. Ela inteira, assim, nessa quarentena. Essa série mostra, né, que ele mesmo faz o consumo de drogas, como ele começou a pensar, né, no consumo de drogas para fuga de determinados problemas ou até para tratamentos. Né? E aí começou a se discutir na psicanálise o efeito dessas drogas no corpo do indivíduo. Então, eu deixei para vocês também, obviamente, um trabalho acadêmico que trata sobre isso. A voz de Freud é impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga. E hoje, né, na verdade, há muitos anos, o mecanismo criado pelo homem é o uso de drogas. Nós estamos falando de droga específica. Há outros mecanismos na atualidade, né, como o uso dos meios da tecnologia, o vício, né, a essa tecnologia, que também são escapismos. Mas, então, é inerente ao homem querer sair dessa realidade. Então, lá no tema, na proposta, então, argumente a favor de uma explicação sobre o porquê o homem abusa de drogas variadas há milênios. Então, você tem que falar sobre esse escapismo. Você tem que falar, né, sobre essa necessidade de sentir prazer e sair da realidade. Você precisa discutir sobre isso. Eu deixei para vocês alguns vídeos, são 2 do Pondé, são vídeos ótimos para ajudar no desenvolvimento, né, do conhecimento. Esses 2 últimos vídeos, um chama Cortina de Fumaça, eu acho que é esse aqui, que fala sobre o histórico, né, do consumo de drogas, e o outro fala sobre essas drogas que são drogas sintéticas e o efeito das drogas sintéticas. E mais, tá? Elementos de leitura, trabalhos científicos, tá? Para você se desenvolver, desenvolver conhecimento e ter uma argumentação mais preenchida. Tá bem, minha gente? Nós nos encontramos daqui a pouco na aula. Um beijo grande.